pediria a Isabelle, por favor, providencie aí o vídeo, né? Pode colocar. Providencie o vídeo, por favor. Por favor. Também estamos usufruindo da RDC 476 para poder importar esse produto em caráter excepcional. Inclusive, quinta-feira passada, nós fizemos o pedido, encaminhamos as invoices, alguns documentos, temos alguns documentos para serem retransmitidos ao pessoal do DIMP e estão todos super solícitos, nos atendendo de uma forma, pensando realmente na urgência que o assunto demanda. Algumas perguntas. Por que a Precisa Medicamento encaminhou ao Ministério da Saúde as invoices em nome da Madison Biotech? Repetindo a pergunta feita anteriormente pelo senador Alessandro Vieira. Senador, eu posso só fazer um comentário sobre o vídeo? Acho que vocês passaram por alguma questão. Se o senhor me permitir? Claro. Esse vídeo, ele foi uma audiência do Senado, foi no dia 23 de março desse ano. E nesse dia, eu já havia enviado as invoices, já havia trocado e-mail, já havia recebido as ligações do William com algumas solicitações de ajustes. No vídeo, vocês conseguem ver que eu não fui detalhista. Eu não disse que no dia 18 eu enviei o link com as informações técnicas da RDC, no dia 19 eu cobrei, no dia 21 eu mando a invoice pela primeira vez, no dia 22 eu recebo o primeiro retorno referente à análise da invoice, e enfim, eu não sou detalhista. Eu estava com aquilo fresco na minha cabeça e eu acabei dizendo que encaminhamos. Sim, encaminhamos, porque já havíamos encaminhado. A questão eu provei, e a gente pode falar mais uma vez, a gente pode provar mais uma vez. Só um minutinho. Na hora que depois a gente estiver falando, não foi uma falta de atenção minha, senador, desculpa. Ainda agora, eu estava lá fora e a gente percebe nitidamente que na hora que estamos discutindo o preço da vacina, o advogado disse para a senhora, expectativa que fosse 10 Senador, dólares. Eu preciso... Posso concluir? A senhora vai já concluir, eu só estou pedindo para que a senhora, como depoente, na hora que a senhora estiver falando, a pessoa fala uma coisa. Pode concluir. Sim. Presidente, só uma questão de ordem antes dela concluir, porque é importante sobre advogado. Estou vendo o senador Alessandro Vieira insistindo que o advogado não pode fazer nenhuma orientação. Eu acho que lei federal vale aqui também para essa CPI. Então vamos ler o estatuto da OAB, em especial os artigos 7º, incisos 10 e 11, que falam exatamente que o advogado pode instruir a pessoa que está sendo ouvida sem problema nenhum. Eu não sei por que essa existência do advogado. Primeiro, parabenizar pela possibilidade da leitura hoje usando a máscara. Segunda questão, ninguém está interferindo no processo de orientação da cliente, senador Flávio. O senhor está querendo evitar que o Estamos advogado interferindo, sim, na tomada de palavra pelo advogado. O advogado não é depoente. Ele não pode simplesmente retirar o microfone da depoente e falar Ele pode orientar a sua cliente quando ele quiser. Diretamente para ela, não pelo microfone presidido pelo senador Inclusive pelo microfone, por escrito ou verbalmente, se o senhor ler a lei. Continue na leitura, vai que aprende. Se o senhor puder ler, pelo menos, aprenda o que está falando. Continuando, senhores senadores. Então, referente ao vídeo, mais uma vez, eu não fui detalhista. Se eu soubesse que eu ia estar passando por isso aqui agora, eu ia ter lido. Eu ia ter falado dia por dia, e-mail por e-mail. Mas, mesmo não sendo detalhista, eu provei e provo mais uma vez que essa invoice só foi enviada no dia 22. E eu desafio o William Amorim e o Luiz Ricardo a provarem também que eles receberam no dia 18, porque eles não vão conseguir. Então, eu estou disposta, inclusive, fazer uma cariação junto com as informações que eles passaram e com os fatos, se é que eles têm. Senador Renan, Vossa Excelência podia só passar o vídeo novamente? Por favor, passa o vídeo novamente, Isabelle. Também estamos usufruindo da RDC 476 para poder importar esse produto em caráter excepcional. Inclusive, quinta-feira passada, nós fizemos o pedido, encaminhamos as invoices, alguns documentos, temos alguns documentos para serem retransmitidos ao pessoal do DIMP e estão todos super solícitos, nos atendendo de uma forma, pensando realmente na urgência que o assunto demanda. Senador... Doutora Manuela,
Ao que me parece, a senhora inclusive puxa pela memória da data do dia 18. A senhora puxa pela memória. Se puder colocar mais uma vez, por gentileza. Ô, presidente. Oxi. Não, é só para ficar claro. Eu Também acho estamos patente... usufruindo da RDC 476 para poder importar esse produto em caráter excepcional. Inclusive, na quinta-feira passada, nós fizemos o pedido, encaminhamos as invoices, alguns documentos, temos alguns documentos para serem retransmitidos ao pessoal do DIMP e estão todos super solícitos, nos atendendo de uma forma pensando realmente na urgência que o assunto demanda. A senhora tinha tanta certeza aquela quinta-feira passada que a senhora vai falar sexta e retroage e fala quinta, porque a senhora tem uma boa memória. Não, só a interpretação que o vídeo dá. Senador, eu não estou dizendo... claro. Não. Eu posso responder? Não, só a interpretação que o vídeo dá. Né? Na quinta-feira, eu realmente criei o link do Dropbox. A quinta-feira foi a primeira vez que eu encaminhei documentos técnicos para o Ministério da Saúde através do Departamento de Importação. Mas ainda assim, eu já disse aqui, eu não fui detalhista nas questões das datas, eu não fui. E eu já provei que esse documento não estava com o Ministério no dia 18. Ele só apareceu no dia 22. E, mais uma vez, eu desafio o William Amorim e o Luiz Ricardo a demonstrarem o contrário. Porque eu provei e eu provo quantas vezes for necessário. Informação importante, viu, senhor relator? Muito importante. Presidente, é muito importante fazer a cariação. É isso aí. Porque, se na querem realidade, a verdade, cai por terra frente a frente. O suposto crime de prevaricação cai por terra. É muito importante a gente trazer... Senhor presidente, pela ordem. Presidente, A preocupação aqui é saber se o presidente prevaricou ou não. A minha é buscar a verdade diante de um contrato que, pela ordem cronológica dos acontecimentos, só depõe contra Emanuele. Eu gostaria aqui, com muita tranquilidade, dizer a você que tem idade para ser minha filha. Gostaria muito de dizer isso para você. O seu depoimento para mim, que analisou o contrato da Covaxin, que fiquei o final de semana sobre ele não acrescenta nada quanto à materialidade. Para mim está comprovado que é um contrato fraudulento, superfaturado, de um esquema de propina dentro do Ministério da Saúde. Sem um centavo de dinheiro público. Não estou me dirigindo a Vossa Excelência usará o microfone quando o presidente dessa comissão lhe determinar. Eu peço que respeite uma senadora da República. Muito interessante. Eu quero dizer a Vossa Senhoria, ou a você, porque tem idade para ser minha filha, que eu não estou aqui buscando materialidade no contrato da Covaxin. Eu tenho oitiva de testemunhas, nós já temos vídeos, nós temos e-mails e nós temos um contrato. Aqui o que nós estamos buscando é a autoria, quem são os autores desses crimes contra a administração pública. Que possíveis crimes de peculato, de corrupção ativa, de corrupção passiva, de advocacia administrativa, de tráfico de influência, de organização criminosa. Então, eu gostaria só que Vossa Senhoria, ou você, se me permitir novamente, pudesse com muita serenidade responder aos questionamentos, porque eu não gostaria nunca de vê-la como a mão do gato. Sabe o que é a mão do gato? Aquela que é usada para que terceiros possam se aproveitar e cometer alguma irregularidade. Então, assim, serenidade. Esse vídeo sozinho, você tem total razão, ele não serve para nada. Mas quando se soma a fala, igualmente, que tem que ser igualmente reconhecida como verdadeira, de outras duas testemunhas, diz muito. A acariação precisa ser feita. Claro. Não discuto que ela precisa ser feita. Tem que ser Eu gostaria apenas que a senhora ou você tenha consciência que está numa comissão parlamentar de inquérito, diante de um contrato que nós temos indícios gravíssimos de irregularidade e que agora estamos buscando a autoria. Eu não queria vê-la envolvida num processo onde, de alguma forma, a senhora ou você não tenha alguma responsabilidade. Presidente, apenas para fazer uma ponderação, eu acho que a acariação é necessária. Veja, esse caso é um caso simples, porque você tem condições de apurar a chamada prova material. Prova material. Nós estamos diante aqui de depoimentos que apresentam informações diferentes. Agora, nós estamos na CPI, parece que com arautos da verdade, que quando um que fala uma coisa que lhes interessa na narrativa acusatória, aí diz, não, esse está falando a verdade. Quando o outro fala faz uma outra afirmação que não vai na linha do que aqueles que defendem ataques ao governo, aí não, esse está mentindo. A gente não tem que escolher quem mente ou quem diz a verdade. Nós temos que apurar a verdade.
Então, nesse caso aqui, duas providências eu acho que são necessárias. Primeiro, a verificação da prova material. Ela existe. Ela existe. É fácil apurar. E dois, a possibilidade de fazer a acariação entre duas pessoas que apresentam versões diferentes. Eu acho que é uma providência inteligente para a comissão.